Deve estar com algum problema para digitar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de geometria espacial. Na verdade, a gente já falou algumas coisas. A gente já falou sobre ponto, sobre reta, sobre plano, posição relativa entre duas retas, entre reta e plano. Então, eu vou começar aqui dos diedros, triedros e poliedros. A gente vai falar de prisma, paralelepípedo, cubo, cilindro, pirâmide, tronco de pirâmide e esfera. E os volumes, né? Depois a gente vai fazer uns exercícios. Então, o que são diedros? Dois semiplanos não coplanares. O que quer dizer não coplanares? Eles não estão no mesmo plano. Com origem numa mesma reta. Então, é exatamente esse desenho aqui. Tem uma reta, tem dois semiplanos não coplanares. Então, eles vão determinar a figura geométrica de um ângulo diédrico, ou simplesmente diedro. E o que seria o triedro? Seriam três semi-retas, desculpa, não coplanares, com origem no mesmo ponto. E aí elas vão determinar três ângulos diferentes, como a gente está vendo aqui no desenho. E esse ângulo seria um ângulo triédrico. Então, tri porque eu tenho três retas. E aqui diédrico porque eu tenho dois planos. E o ângulo poliédrico? Se eu tiver n semi-retas, eu vou ter n ângulos. Então, a gente chama de poliédricos. Então, dadas essas definições aqui, vamos ver o que são os poliedros. Então, os poliedros, eles são os sólidos limitados por 4 ou mais polígonos planos, tá? Pertencentes a planos diferentes que têm 2 a 2 só de uma aresta em comum. Por exemplo, o cubo. O cubo é um poliedro. Todos esses desenhos aqui são exemplos de poliedros, tá? Os polígonos são as faces dos poliedros. Então, esse Lzinho aqui é um polígono, isso aqui é um polígono. Todas as faces são polígonos. Os lados e os vértices dos polígonos são as arestas e os vértices dos poliedros. Então, polígono, quando a gente fala de polígono, a gente está falando no plano. Quando a gente pensa em 3D, aí é o poliedro. Tá bom? Aí a gente tem a classificação de poliedros côncavos e convexos. Então, ele fala que, observando essas imagens aqui acima, a gente pode ver que qualquer uma dessas faces aqui, elas estão no mesmo semi-espaço. Então, isso determina os poliedros convexos. Tá? Isso acontece no último poliedro. O último poliedro seria esse aqui. Pois, em relação às duas de suas faces, ela não está contida em o mesmo semi-espaço. Portanto, ele é denominado côncavo. Conseguiu entender isso? Essa parte de convexo e côncavo? Tá. Aí a gente tem a classificação. Os poliedros convexos possuem nomes especiais de acordo com o número de faces, como, por exemplo, o tetaedro vai ter 4 faces. Pentaedro, 5 faces, hexaedro, 6 faces, heptaedro, 7 faces e por aí vai. Agora vamos falar dos poliedros regulares. Um poliedro convexo é chamado de regular se suas faces são polígonos regulares, cada um com o mesmo número de lados e para todo vértice converte o mesmo número de arestas. Existem 5 poliedros regulares que são apresentados a seguir. Então, a gente tem o tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro. Aí ele vai falando o número de face, vértice e aresta. A gente tem uma relação aqui importante que cai bastante no Enem. Vértice menos A, vértice menos aresta, mais face é igual a 2. Eu vou até pedir que você anote aqui essa fórmula, porque é importante. Vamos ver aqui um exemplo.
Por exemplo, o cubo. Ele tem quantos vértices? Os vértices são as pontinhas, né? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele tem 8 vértices. Quantas faces? Vamos contar. Os lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 faces. E quantas arestas? Arestas são o encontro, né? Das faces aqui. Essas retinhas. Semi-retas. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lá de trás. Aí já foi difícil eu contar isso. Imagina para um icosaedro. Eu tenho que contar isso tudo. Então, se você já souber o número de vértices e o número de faces, você consegue determinar o número de arestas. Então, aqui é justamente ele aplica essa fórmula. Vértices 8, menos aresta 12, mais face 6. 8 menos 12 vai dar menos 4, mais 6 vai dar 2. Menos 4 mais 6, 2. Só para mostrar que essa fórmula aqui funciona. E a mesma coisa que ele fez para esse outro poliedro. Então pode anotar aí, vértice mais face igual aresta mais 2. Tá muito pequeno? Deixa eu dar um zoom aqui. É porque eu não fico na tela e não consigo ver quando você está falando. Deixa eu dar um zoom. Vou dar aqui no Chrome mesmo. No Firefox. Vê se agora melhorou para você o tamanho da letra. Vê se agora você está conseguindo ver bem. Show. Então vamos continuar. Então, poliedro platônico, isso aqui a gente pula. Vamos falar agora dos prismas. O que são os prismas? Então, no prisma, basicamente, a gente vai ter dois planos paralelos e vai ter retas ligando esses planos. Paralelos e distintos, um polígono convexo R, continua em A, mas não é. Tá. Aí, cada ponto P da região R, vamos considerar um segmento PP paralelo à reta R. Então, a gente vai traçando, tá vendo? Para o outro plano, esse segmento de reta. Deixa eu... Porque essa figura aqui acho que ficou meio confusa. Vou ver se mais para baixo. Vou usar essa aqui. No caso, isso aqui, esse S e esse R seriam as bases do prisma. E essa parte aqui é a área lateral. Repara que a gente pode ter prisma com várias bases diferentes. Pode ser pentágono, hexágono, triângulo. Triângulo é o mais comum, né? Aquele prisma triangular. Deixa eu falar alguma coisa. Tá. Então, as bases seriam RS, a altura entre os planos, né? A distância H. E as arestas seriam essas aqui. Não muda muita coisa, não. Deixa eu ver se tem um desenho mais bonitinho aqui pra frente. Aí o prisma ele pode ser reto, quando o ângulo que a aresta faz com a base, essa aresta aqui da lateral faz com a base é de 90, ou ele pode ser oblíquo, tá? Quando não faz o ângulo de 90 aqui. Aí a gente chama de polígono regular todos aqueles polígonos, prisma regular, todos aqueles prismas que têm a base como polígonos regulares. Por exemplo, esse aqui, né? Foi o primeiro exemplo que eu dei, que é o triângulo.
prisma regular triangular. E a gente tem o prisma hexagonal também. A gente tem o prisma... Aí você vai aumentando o número de arestas, né? Vai tendo outros polígonos. Então, se a gente pegar e cortar esse prisma no meio, a gente vai ter uma seção transversal, que é esse desenho azulzinho. E aí a área dessa seção vai ser justamente a área da base, no caso quando ele é reto, né? Quando ele é oblíquo, aí... Quando é oblíquo também a área é a mesma. Então, a área da face vai ser o quê? Essa medida vezes essa medida, né? Vai ser a área de um retângulo, nesse caso. Aqui eu acho que ele fala de maneira genérica, que a área de uma face é a área dos paralelogramas que constituem as faces. Aí, nesse caso aqui, seria a área desse retângulo, né? Base vezes altura. Área lateral. Soma das áreas do paralelogramas que formam as faces do prisma. Desculpa, a área da face é essa daqui de baixo. Chama de área da face essa aqui. Para mim, isso era a área da... Não, a área da base. Área de uma face. Ah, não, tudo bem. A área lateral ela vai ser a soma de todas essas áreas da face. Aqui eu vou ter 4 áreas da face, e quando eu somar todas elas, eu vou ter a área lateral. Seria a soma da área desses 3 retângulos. Tanto que ele faz aqui, ó, N, onde N é o número de lados do polígono. Tá? E a área da base vai ser a área dessa basezinha aqui. Esse outro, não sei se é um quadrado, tá parecendo um quadrado aqui, né? Também é base vezes altura. Ou lado vezes lado. E a área total vai ser a área lateral, né? Toda essa área lateral aqui, mais 2 vezes a área da base, porque tem 2 basezinhas. Tranquilo, Valdeci? Conseguiu entender a parte da área? É a área normal, como a gente já calcula dos polígonos. Não tem mistério, não. Aí aqui, ó, ele até abriu esse aqui como exemplo, ó. Como que é a área da face? A área da face vai ser A vezes H, concorda? Imagina que a gente pegou esse polígono aqui e abriu ele. A gente pegou esse polígono aqui e abriu. Aí a gente vai ter... Polígono não, desculpa, poliedro. Aí a gente vai ter esse desenho aqui. Então vai ser A vezes H, só que 6 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a área lateral vai ser 6 vezes a área da face, que é a AH. E a área da base vai ser a área desse cara aqui, desse hexágono, né? E como é que é a área do hexágono? É essa fórmula aqui, bonita. 3a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá? Paralelepípedo. Aí a mesma definição, né? Paralelepípedo oblíquo, quando o ângulo não é de 90, e o reto quando o ângulo é de 90. Paralelepípedo retângulo. O que é um paralelepípedo retângulo? A gente tem as 4 medidas diferentes, né? Deixa eu pegar um lado aqui melhor. A, B, A, B, C, cadê o... É ABC. A, B, C. Então, a gente tem as 3 medidas aqui diferentes. Nesse caso, ele não é retângulo, porque essa medida aqui é igual a essa. Tranquilo? A gente tem
as diagonais da base. Se a gente pegar essa face aqui de baixo e mostrar ela aqui em cima, a gente vai ver que a diagonal vai ser o quê? É só a gente usar Pitágoras, né? Ó, a gente está pegando esse desenho aqui, ó, e tá jogando ele aqui para baixo. Então, essa diagonal ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vai ser raiz de A2 mais B2. A área lateral vai ser a soma das áreas. Então, eu estou abrindo ele aqui. Vai ser BC vezes AC vezes BC vezes AC, que dá 2AC mais 2BC. E a área total vai ser a soma de todas essas áreas dele, né? Aí não tem muito mistério, não. E o volume? O volume é o mais fácil. Vai ser A vezes B vezes C. Eu pego as 3 dimensões. Tranquilo? Então, a gente pode entender que o volume também é a área da base vezes a altura, porque a área da base seria o quê? A vezes B. E a altura seria C. Então, A vezes B vezes C. Então, a área da base vezes a altura você pode gravar para prisma, para qualquer sólido desses assim, tá? E o cubo? O cubo vai ser a mesma coisa, só que agora as medidas são todas iguais. Então, ao invés de ficar A vezes B vezes C, vai ficar A ao cubo, porque o A vai ser igual a B e vai ser igual a C. Então, todas as medidas são A. E aí, a face é a mesma coisa, a diagonal, né, da face. Vai ser... Cara, tá muito ruim esse... Tá. A diagonal da face vai ser a A, então vai ficar D ao quadrado igual ao quadrado mais A ao quadrado, que vai dar a raiz de 2. E a área lateral vai ser também a soma, só que agora é tudo A, né? Então vai ficar A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado, que vai dar 4A ao quadrado. E a área total vai ser o quê? A soma de todas essas areazinhas aqui desse quadrado, né? A área do quadrado é A ao quadrado, a gente tem 6 lados, 6 quadrados, então vai ser 6A ao quadrado. E o volume, como eu falei, é A ao cubo. Então, vamos anotando aí, tá? O volume do... Depois eu vou pegar um negocinho e vou mandar um formuláriozinho. Tranquilo até aí? Se der, você vai anotando, porque na hora que a gente for fazer os exercícios, vai precisar. Aí é que ele vai generalizar o volume do prisma, né? Que foi o que eu já falei para vocês, para você. A área da base vezes a altura, porque independente da base, a gente tem que calcular a área dela e multiplicar pela altura. Então, se for um quadrado, se for um triângulo, a gente vai pegar essa área e vai multiplicar pela altura. Beleza? Agora vamos falar do cilindro. O cilindro nada mais é do que um prisma, só que de base, a base dele vai ser um círculo, né? Então, é toda aquela ideia igual. Carregando. Então, aqui é a mesma ideia, tá? Só que agora a nossa base é um círculo. E aí a gente não vai ter mais várias faces, né? A gente vai ter meio que uma face só. Aqui a seção transversal vai acabar sendo a área dessa circunferência, né? Se você traçar um plano aqui para cortar ele, você vai ter essa área transversal. Aqui tem a seção meridiana também, se você cortar ele por cima, pela base, do jeito que está aqui.
Agora vamos ver a área e o volume. Então, a gente pode abrir esse cilindro. E aí, quanto que vai valer essa medida aqui? Se a gente esticar como se fosse um papel, isso aqui, na verdade, é o comprimento da circunferência, que a gente já viu que é 2πr. Então, a gente vai ter 2πr vezes h, seria a área lateral, e πr ao quadrado, a área das bases. Então, a área total vai ser 2πr ao quadrado, né, porque são duas bases, mais a área lateral, 2πrh. Se você não estiver entendendo alguma coisa, você me fala aqui, manda uma mensagem, tá? E o volume? O volume, vocês já estão conseguindo ver minha tela? Beleza, valeu, Lu. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Tá, então o cilindro equilátero, ele é igual ao cilindro normal, só com essa particularidade aí, em que a altura é igual a 2 vezes o raio, né? E aí ele vira um quadrado. Essa seção aqui vira um quadrado. Então basta lembrar da área da base vezes a altura e caso tenha alguma particularidade, você só vai simplificar as contas. Agora vem para cá. Cone, vamos falar do cone. Então, o cone é como se fosse aquela casquinha de sorvete, né? E aí ele tem vários nomezinhos, vamos dizer assim. Ele tem a altura, que seria do vértice até a base, essa medidinha aqui. Tem a geratriz, que é esse segmento aqui, ó, do ponto do vértice até o ponto da base aqui, que está traçado, mas está mais em negrito aqui desse lado. Unidade de ponto vértice e outra num ponto da circunferência. O raio, né? O raio da base do círculo. E aí o cone reto é esse aqui, que a gente vai estudar bonitinho. Se a gente fizer aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo. Então a gente consegue tirar que a geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Isso aqui é uma informação importante. Aí se ele é equilátero, né? Que é aquela seçãozinha, se eu cortar ele no meio, de cima para baixo, a gente tem se a geratriz for igual a 2 vezes o raio, ele é equilátero. Então a altura vai ser r raiz de 3. Então vamos ver a área e o volume do cone. Então qual seria a área do cone? A área da base, πr ao quadrado, né? E a área lateral vai ser a geratriz vezes 2πr sobre 2. Tá? 2πr seria essa voltinha aqui da circunferência, né? O perímetro da circunferência, 2πr. Então vai ser g vezes 2πr sobre 2, a área da base πr ao quadrado, e a área total vai ser a soma dessa área lateral mais essa área da base. Tranquilo? Vai dar essa coisa bonita aqui. O volume. O volume vai ser, do cone, vai ser 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Tá bom? Aqui ele está deduzindo a fórmula. Da pirâmide. Então, a pirâmide é como se fosse o cone, só que ela não é, a base não é circular, né? Então, as considerações são quase iguais. Vamos ver como ficaria o volume e a área da pirâmide. Tinha menor não, só tinha esse, muito grande.
Então, a área lateral. Seção paralela à base de uma pirâmide. Tá, aqui ele está tirando a seção. Quero chegar na fórmula da área lateral e da aqui, área e volume. Então, a área total vai ser a área lateral mais a área da base. E o volume, que é o importante, vai ser 1/3 de área da base vezes a altura. Repara que é bem parecido com o do cone, né? Muito parecido. E o tronco da pirâmide é como se eu pegasse a pirâmide e cortasse um pedaço dela, tá vendo? A gente chama isso de tronco de pirâmide. Aí a gente vai ter duas areazinhas da base mais a área lateral. Que é essa coisa bonita aqui. Aí a gente pode fazer a relação do volume da pirâmide com o volume do tronco. E aí a gente tem essa relação aqui, onde a galinha vai ser a altura do... Aqui ele fala, V o volume da pirâmide e V' o volume da pirâmide obtida pela seção. Na verdade aqui é outra coisa, ele já deu a fórmula aqui. Mas assim, eu nunca vi cair no Enem tronco de pirâmide, não. Depois a gente vai fazer uns exercícios e vai ficar melhor, mais claro. Tronco do cone. Então a gente tem a base menor, a base maior, a mesma coisa. A gente pega o cone e corta o pico dele. A gente vai ter essas áreas aqui, né? A área lateral, mesma coisa. Essas fórmulas aqui ficam meio feias, né? Porque não tá o sólido completo. Mas essa parte aqui não é tão importante. Depois eu mando no compiladinho sumário com as fórmulas. Então, ó, do volume da esfera. Qual que é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Isso aqui a gente tem que gravar. Cai muito, né, nem? E a superfície? 4πr ao quadrado. Tá? Valdeci, tudo bem? Tá conseguindo entender? Eu tô falando rápido demais. Vamos ver agora algum exercício para a gente praticar? Antes eu queria achar aqui a... Deixa eu pesquisar aqui, que tem uma parte que só tem as fórmulas. Fórmulas, achei. Áreas e volumes. Eu vou te mandar esse link, porque eu acho que fica mais fácil você ver e copiar daí do que da minha tela. Porque se eu botar menor vai ficar muito grande. Ficar menor você não vai enxergar, e muito grande assim também não aparece tudo. Você pode copiar, copia essas fórmulas aí, que é meio que um resuminho do que a gente falou, tá? Deixa eu dar um... Oh, vou fazer melhor. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google um formulário bonitinho, peraí. Esse aqui tá legal, hein? Deixa eu ver esse aqui. Olha esse mapa mental.
Tem que minha internet ajudar. Esse aqui tá bom, vou te mandar esse aqui. Aqui, ó, essa imagem aqui tá melhor. Você clicar nela, vai abrir para você maior. Aí você vai conseguir ver. Vou até ampliá-la aqui. As fórmulas, tá? Que eu vou passar um exercício aqui do Enem. Aí você vai precisar usar essas fórmulas para resolver. Eu quis passar rápido nessa parte porque é pra gente fazer mais exercício. Não ficar tanto na teoria. Tranquilo? Você consegue abrir daí esse link com a imagem para você ir fazendo o exercício? Vou pegar um exercício aqui para a gente fazer. Aqui, esse aqui é um do Enem. Vou dar aí 10 minutinhos, então, para você fazer, pode ser? Tá, então vou deixar aqui na tela o exercício. Aí, 10 minutinhos. Só beber uma aguinha e já volto. E aí, Valdeci? Conseguindo fazer? Qualquer coisa, manda mensagem. Tá, vamos fazer então. Deixa eu abrir aqui o Paint. Acho que já tá até aberto. Vamos lá. Para resolver o problema, deixa eu botar ele aqui do ladinho, que a gente vai lendo e fazendo junto. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida, numa reunião de condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico. Então, a cisterna atual é assim, né? Formato cilíndrico. Ela tem 3 metros de altura. Essa medida aqui. E 2 metros de diâmetro. Ou seja, o raio é igual a 1 metro, né? Porque o raio é metade do diâmetro. Aí a nova cisterna, o Velinha, que é o novo, tem que ter 81 metros cúbicos, mantendo a altura. Então, como é que é o volume do cilindro? É a área da base
vezes a altura. Concorda comigo? Que vai ser igual a 81. Só que se eu estou mantendo a altura, eu vou variar o que aqui? O raio, né? A área da base é a área da circunferência, que é πr ao quadrado, vezes 3, que é a altura, igual a 81. Aí ele pediu para considerar o π como se fosse 3. Então aqui vai ficar 3 vezes 3, que é 9, né? 9r ao quadrado igual a 81. Então r ao quadrado vai ser igual a 81 sobre 9. Vai dar o quê? 9, né? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Então o r vai dar o quê? Raiz de 9, que vai dar 3. Então o novo raio ele tem que ter 3. Aí ele pergunta aqui qual deve ser o aumento em metros. Então, se o raio era 1 e passou para 3, o aumento é 2, né? Letra C. Conseguiu entender essa explicação? Quer que eu repita? Me diz aí. A gente literalmente só aplicou a fórmula. Qual foi a parte que você ficou com dúvida, para eu entender? Onde é que você travou? Consegue me dizer? Onde é que você ficou com dúvida? Tá, então tenta o outro exercício de baixo aqui. Que é paralelepípedo. Ah, essa aqui é teórico, é rápido de responder. A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza: massa, volume, superfície, capacidade ou comprimento. Então, se a gente pegar essas três medidas e multiplicar esse 1,3, 0,5 e 2,5, o que a gente vai ter? Massa, volume, superfície, capacidade ou comprimento? Diz aí para mim. A, B, C, D ou E? Qual letra? Eu tenho que ficar trocando a tela toda hora para ver se você está respondendo. Não, a massa não. Para a gente saber a massa, a gente teria que saber a densidade do metal. Aqui, no caso, a gente tem o volume, que é justamente aquela fórmula que a gente já viu para o paralelepípedo, né? Que é A vezes B vezes C. Então, sempre que a gente pega as três dimensões, a gente tem o volume, tá bom? Letra B. Isso aqui não é do Enem, não é do Enem. Faz essa 2 aqui. Ignora esse comercial. Vou dar mais 10 minutinhos só pra gente fechar, tá? Depois eu vou mandar lá no Teams a lista de exercício que eu tinha pegado.
Sim. Esse link que eu te mandei aqui, esse resumo, tá bem explicadinho, né? A questão das fórmulas. É isso aí que você tem que se atentar. Deixa eu ver se nessa aqui tem algum exercício melhor. Ah, essa aqui é teórica também. Inclusive, ela caiu no Enem que eu fiz. Eu lembro que tinha essa figura. Vamos ler essa aqui junto. A figura seguinte mostra o modelo de uma sombrinha, muito usada em países orientais. Essa figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de o quê? Pirâmide, semisfera, cilindro, tronco de cone ou cone? A gente viu hoje, hein? Essa aí não pode errar, não. A, B, C, D ou E? Isso, letra E. É um cone. Essa foi molezinha, né? Molezinha. A gente já fez. Faz essa aqui, ó. Essa aqui eu achei interessante. Agora é um paralelepípedo. Vou dar aí 10 minutinhos para você fazer. Tá bom? Tô aqui, qualquer coisa eu tô mandando mensagem. E aí, Valdeci? Conseguiu? Vamos corrigir? Sim, não. Fala aí. Quer mais tempo para terminar? Podemos corrigir? Letra A. Vamos ver, vamos fazer aqui a conta. Então, deixa eu apagar aqui esse desenho. Vamos fazer outro. Então, aqui agora a gente tem o quê? A gente tem um paralelepípedo, não é isso? Então, paralelepípedo é como? São dois quadrados na base. Há um prisma de base... Quadrado não, né? Retângulo. Prisma de base retangular. Então, ele diz que uma medida é 1,2, 1,8 e a outra é 2,5. Beleza? E aí ele fala que em algum determinado momento do dia, esse reservatório está com apenas 70% da sua capacidade. A quantidade de litros que falta para enchê-lo é igual a... Então, se ele está com 70% da sua capacidade, a quantidade de litros vai ser 30% da sua capacidade. E a capacidade é o quê? O volume, né? Está se referindo aí.
Só que aí repara que ele fala em litros. A gente tem que converter litro. Essa parte aí eu não tinha visto, mas tem que converter litro para metro cúbico para litro. Mas beleza, deixa eu fazer a conta aqui em metro cúbico. Vai dar 2,5 vezes 1,8 vezes 1,2. Vou pegar aqui a calculadora. Dois e meio vezes 1,8 vezes 1,2. Vai dar 5,5. Então, isso é o que ele teria metros cúbicos. Isso é o que ele teria se ele tivesse 100% cheio, mas não tá, tá 70% cheio. Aí ele pergunta quanto falta para encher. Se ele tá 70% cheio, falta 30%. Então, seria 30% desse valor aqui, 5,5. Né? Que se eu dividir aqui bonitinho, vai dar 0,3 vezes 5,5. Essa conta dá 1,65. Ih, mas Jesus, estou muito ruim de escrever isso aqui. 1,65 metros cúbicos, tá? Só que ele quer em litro. Aí eu vou te falar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, a gente tem que converter de metro para decímetro cúbico. Como que a gente faz essa conversão de metro para decímetro? Aí a gente tem que lembrar lá daquela tabelinha de conversão, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem, que vai me ajudar. Conversão, medida de comprimento. Então, aqui, ó, vou botar nem comprimento, vou botar volume. Que já vai mostrar. Aqui, ó. A gente está no metro. Se fosse metro normal, sem ser ao cubo, a gente ia multiplicar por 10. Só que como a gente está elevando ao cubo, a gente vai multiplicar, ao invés de multiplicar por 10, vai multiplicar por 1000. Ao invés de ser um zero, vão ser 3 zeros. Então, se a gente está diminuindo a unidade, a gente está multiplicando. Então, a gente tem que multiplicar esse resultado aqui por 1000. Vai ficar 1,65 vezes 1000, que vai dar 1.650 metros cúbicos. Seria a letra D. Foi essa que você falou? Não, você falou a letra A. Ah, não, você não terminou. E aí, conseguiu pescar essa? Conseguiu entender? Show. Alguma dúvida aí sobre essas coisas que a gente falou hoje? Pega aquela imagenzinha que eu te mandei, aí você faz um resuminho com a sua letra mesmo, escrito, para você conseguir absorver essas fórmulas, entendeu? Porque você pode ver, tudo aí é fórmula. Não tem muito mistério. Isso. E eu vou mandar também. Vou botar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Um doc lá com alguns exercícios. Só do Enem. Então, show. Obrigada, tá? Pela sua presença hoje.
E bons estudos. Faz bastante exercício para isso aí entrar na massa do sangue. Tá bom? Boa noite. Tchau, tchau.